Caraca, eu fiz um vídeo falando sobre a escala 5x2 e cada um tem um ponto de vista diferente, cada um critica os empresários, outros criticam políticos e por aí vai. Mas assim, no meu ponto de vista aqui, eu que já trabalhei mais de 12 anos, acho que 14 anos, né, em regime CLT, eu sei muito bem o que é isso, né? A gente tem que trabalhar 44 horas semanais, muitas vezes a gente tem que trabalhar sábado e domingo para poder ganhar uma graninha extra, tal. Eu sei muito bem como é isso. Só que eu já trabalhei dos dois lados da moeda, né? Entrei como ajudante, depois virei um oficial de elétrica, depois virei um encarregado. Então muitas vezes na maior parte do meu tempo, quando eu não tinha obra, eu estava no escritório. Então quando eu fiquei dentro do escritório, eu comecei a acompanhar realmente como é que funcionavam as coisas. E aí eu vi o quanto que era difícil, né? A carga tributária que era paga, né, de impostos ali de uma obra, né? Um exemplo, o cara fazer uma obra e pagar, quem está no Simples Nacional aí pagar de 8% a 22%, os caras que estão em lucro presumido pagar tipo um absurdo de imposto, né, referente à nota, que assim, é justo, tem que pagar, né, porque o país precisa rodar. Mas eu vi o tanto de carga tributária que tem em cima daquilo. E aí, às vezes, quando a empresa estava naquele ponto mais baixo, aí ela tendo que pegar aquilo que ela lucrou, às vezes, e ter que repor ali, né, nos meses parados ali, né, os meses que não estão funcionando ali, que tá aquele mês paradão, ele tem que pegar aquele dinheiro que ele ganhou para poder continuar suprindo as necessidades dos colaboradores e tal. Então eu consegui ver os dois lados da moeda. E assim, sempre foi meu sonho de consumo trabalhar de segunda a sexta-feira, ter a carga horária reduzida desde quando eu trabalhava numa certa empresa. Então, tipo assim, esse era o meu sonho de consumo, porém a gente consegue acompanhar que o nosso poder de compra ele é muito alto, né? Então tudo que a gente vai comprar é um imposto absurdo em cima disso, né? Tudo que a gente vai comprar é caro. Então o salário que a gente acaba recebendo, pouco ou muito, acaba ficando difícil, né? Você às vezes não consegue realmente ter o que você queria. Então muitas vezes a gente acabava fazendo hora extra, trabalhando um pouco a mais ali para ter algo a mais ali pra gente poder continuar vivendo, né? E isso é difícil pra caramba, isso é horrível. E aí hoje eu tenho um pensamento diferente. Hoje eu penso o quê? Que a carga tributária, aliás, a questão dessa lei que o pessoal está criando, 5x2, né, para ter lá a redução da carga horária, para ter na lei as 2 folgas semanais, eu acho muito top isso daí. Mas assim, eu acho que ele tem, eu acho que junto com essa lei que está sendo criada, que foi criada na verdade, falta só algumas aprovações, eles teriam que começar a pensar em reduções também, né, em reduções de impostos. Para quê? Primeiro, reduzir impostos para as empresas, para obrigar as empresas a pagar melhores salários ainda, entendeu? Fazer com que a empresa fale, olha, você agora está pagando menos imposto, então você tem a obrigação desse imposto que você está pagando a menos, fazer levar o salário do seu colaborador, para que ele receba muito mais, né? Para que ele receba mais, para que ele não precise ficar, né, se matando aí em horas extras e tal, para que ele possa receber mais. Então, tire um pouco desse imposto da empresa, para que ela possa distribuir para os colaboradores. Coloque isso como uma lei, sei lá, de alguma forma. Fala, nós vamos reduzir aqui, mas para que você entregue esse benefício ali, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. E o meu outro ponto de vista também criando essa lei para que a gente, para que você que seja CLT, você que quer ter mesmo ali a sua folga realmente no final de semana, e para ficar tranquilo, ter a redução de imposto, entendeu? Ter redução de imposto em geral, desde os bens de consumos, as cargas tributárias da empresa. Para quê? Para que obrigue as empresas, claro, a ter um salário melhor, entendeu? Poder elevar um pouco mais o salário do funcionário, fazer com que o fundo de garantia e INSS não seja entregue lá a um fundo em nome do colaborador, mas que fique lá parado e ele não possa fazer o que ele bem entender, e sim o fundo de garantia, e sim o INSS, e fazer com que esse dinheiro vá para a mão do colaborador, ter uma redução de imposto ali para que você possa elevar o salário do colaborador, entendeu? Para que o colaborador receba mais por isso, para que ele possa realmente, com o salário dele, curtir um final de semana. E a redução de impostos de bens e consumos, que ele possa ter um poder de compra melhor. Não só simplesmente ter a folga no final de semana,
mas não poder fazer o que ele quer. Muitas vezes viajar, muitas vezes usufruir com a sua família de um bom restaurante, de cinema, ou pagar uma escola digna para o seu filho, porque o custo de vida está alto, entendeu? E aí o que acontece? Que adianta ele dar as folgas para geral? Não, vou fazer isso aí, tipo assim, maquiar a história de bom moço, mas não querer reduzir impostos, entendeu? Tem que reduzir imposto para poder fazer isso, fazer mais sentido ainda, para que as pessoas realmente fiquem em casa descansando, mas que elas possam sair, curtir o seu final de semana, para que elas não, o que elas gastem ali às vezes no final de semana com a sua família não faça falta gritante no final do mês, entendeu? Porque o que vai acontecer? Beleza, reduz a nossa carga horária, reduz aí, obrigue aí até essas 2 folgas semanais. Só que aí em contrapartida, as empresas não conseguir pagar hora extra, ou pode conseguir pagar hora extra, sim, ela vai lá, paga hora extra pra galera, só que aí as empresas pegar e ter que aumentar o valor do produto para poder continuar com essa hora extra, ou então, tipo assim, o cara vai trabalhar final de semana, não sei se você sabe, mas se ele trabalhar num sábado, um exemplo, e fizer hora extra, na nova lei, de qualquer forma, não muda as 2 folgas na semana. Então a empresa teria que pagar hora extra pro cara no final de semana para cobrir o sábado, só que de qualquer forma ele tem que ter uma folga durante a semana, ou seja, esse funcionário ele vai ter que ficar ausente nessa semana, 2 dias ele vai ficar ausente, independente se ele fez hora extra ou não. Aí a empresa precisa fazer o quê? Adicionar mais um colaborador. Então muitas empresas, é claro que vai acabar fazendo isso, né? Então elas vão acabar tendo que elevar o preço do produto, né? Principalmente empresas que grandes atacadistas, tal, que às vezes precisam trabalhar os finais de semana direto, tal, e aí vai querer criar uma escala nova, né? Porque escala já existe, sempre existiu, mas para você ter uma escala boa, né, com uma carga horária legal, reduzida, para que as pessoas tenham 40 horas trabalhadas, para que as pessoas tenham 2 folgas na semana, precisa ter mais colaboradores, né? Então, para ter mais colaboradores, a gente precisa também discutir um pouco sobre redução de carga tributária, para que as empresas possam contratar mais gente, entendeu? Para que realmente ela contrate mais gente, porque ela teve uma redução, porque ela teve um incentivo do governo lá, ó. O governo está incentivando as empresas a contratar mais gente, a pagar melhores salários, porque nós hoje estamos reduzindo a carga tributária. Legal, a gente está tirando as burocracias e estamos reduzindo as cargas tributárias para que as empresas possam contratar mais e possam pagar mais para os colaboradores. E aí sim, os colaboradores poder ter realmente um final de semana tranquilo, ele não ter que se preocupar em ter que trabalhar mais, em ter que fazer hora extra, ou ter que fazer um trabalho ali informal no final de semana para suprir suas necessidades, entendeu? Porque não adianta só criar uma lei, entendeu? Fazendo com que isso está sendo a melhor coisa do mundo, mas eles não tocar no assunto de reduzir imposto. Porque o funcionário, ele quer sim, ele quer folgar no final de semana com a sua família, entendeu? Ele quer folgar independente se é final de semana ou dia de semana, ele precisa ter 2 folgas com a sua família. Ele precisa ter a carga reduzida para ele ter um padrão de vida melhor. Mas para ele ter um padrão de vida melhor, ele precisa também ter um poder de compra bom, entendeu? Para que aquele salário que ele ganha lá no final o salário que ele ganha ali mensalmente possa suprir realmente suas necessidades, que ele possa pagar uma escola boa, que ele possa curtir um cinema, que ele possa ir em um bom restaurante, que ele possa passear com a sua família, abastecer seu carro, mas com os preços que realmente caiba no bolso do salário que ele tem hoje, entendeu? Porque não adianta a gente ele criar essa sensação de que vai ser melhor para todo mundo, a gente vai ter ali agora nossas folgas. As empresas, se tiver que trabalhar final de semana, elas vão pagar hora extra, mas em contrapartida elas têm que dar pra gente a folga lá, sem ter a redução tributária. Então é legal o quê? Incentiva as empresas, dá redução tributária para as empresas para que elas possam contratar mais gente, entendeu? Dá incentivo para que as empresas possam aumentar e elevar o salário da galera, dá incentivo também para que possam ter redução de impostos, principalmente nos bens mais essenciais, que são as comidas, bebidas, né? Refrigerantes, sucos, água, até água hoje é caro. Você vai comprar uma garrafinha de água hoje num atacadista, R$2, as pessoas acabam pegando para revender R$3, R$4, porque tem que pôr todas as cargas tributárias, impostos e tudo mais. Reduz as cargas tributárias, reduz os impostos, para que as empresas cresçam mais também, que as empresas cresçam mais, para que as empresas paguem melhor para os seus colaboradores, para que ela possa dobrar o seu cargo, para que ela possa dobrar a sua capacidade de colaboradores, para que ela possa realmente criar escalas melhores, para que as pessoas possam ter cargas
as cargas horárias reduzidas, para que elas possam ter suas folgas e não fazer igual é hoje, que você vê em mercado, as pessoas trabalham, bem dizer, a semana inteira, às vezes pega uma folga na semana que não dá para fazer nada, entendeu? Então muitas vezes até na folga, às vezes ela prefere fazer hora extra para poder suprir as suas necessidades. Então a ideia é fazer sim, apoiar a redução da carga horária, apoiar que todas as pessoas tenham as suas folgas, apoiar com que as empresas tenham as suas cargas tributárias reduzidas, para que elas possam contratar mais gente, para que elas possam criar novas escalas, para que elas possam ter mais gente, para criar mais escalas de trabalho e fazendo com que desafogue a galera, né? Porque às vezes não tem mão de obra, então acaba pagando hora extra, acaba ali apertando a galera para eles trabalharem mais e ganhando pouco. E a ideia não é essa, é fazer com que reduza ali as cargas tributárias, incentivar as empresas a pagar melhores salários e incentivar também o Estado, o governo, dele que reduza os impostos, para quando a pessoa realmente estiver de folga, ela não precisa se preocupar em ter que fazer hora extra, ou ter que fazer um bico informal, ou ter que criar ali um segundo trabalho para poder suprir as suas necessidades. Então, quando a gente fala em criar novas leis, nunca pensar só em uma lei, né? Ver quais são ali os efeitos dela e fazer com que crie um equilíbrio sobre isso, né? Fazer com que o Estado, o governo ali, eles possam pensar melhor, falar, vamos sim, vamos forçar, vamos diminuir a carga horária, vamos fazer com que a galera descanse mais, ela tenha mais tempo com a sua família, mas a gente também precisa fazer com que elas também tenham um poder de compra melhor, para que ela possa trabalhar no final do mês e não precisa se matar para fazer hora extra ou ter que fazer um trabalho informal para poder suprir as suas necessidades. Eles querem sim comer bem, eles querem sim viajar, querem trocar seus carros, querem abastecer, querem ter um bom convênio, querem ter uma boa escola, mas para isso os dois lados precisam andar junto. As empresas precisam crescer, as cargas tributárias precisam diminuir, as empresas precisam contratar mais gente, as cargas tributárias diminuindo, o governo precisa incentivar com que as empresas paguem melhores salários e o que o governo também reduza mais os impostos no máximo que ele puder. Claro que não dá para reduzir a zero, porque a economia precisa rodar, precisa girar, mas pelo menos reduza, para que aquela pessoa que trabalha o mês inteiro e que vai folgar ali as suas 2 folgas semanais ali bonitinho, ela não precisa fazer hora extra, para que ela não precisa fazer um emprego, ela não precisa fazer um trabalho informal para poder satisfazer às vezes um sonho, um desejo que ela tem, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se vocês me entenderam. Eu não tô do lado A, eu não tô do lado B, eu não tenho essa questão de partido. A minha ideia é que as pessoas trabalhem menos, que elas tenham uma carga reduzida aí legal, que realmente elas folguem, mas que elas tenham um poder de compra legal, que as empresas sim cresçam cada vez mais, mas que elas possam contratar mais gente ainda, para que elas possam ter mais escalas de trabalho e reduzir, né, a galera que trabalha assim de forma, muitas vezes bruta, né, igual ao mercado, shoppings, que o pessoal tem que trabalhar muito ali. Então, tipo assim, que as empresas possam ter o poder de contratar mais gente para poder reduzir essa carga horária, para poder dar as folgas para a galera, para que a galera não fique preocupada em ter que fazer hora extra para suprir suas necessidades. Então, reduza aí as cargas tributárias, né? Faça com que reduza os impostos para a galera. E aí sim a gente vai ter uma vida bem melhor, para que a gente não precisa mudar de país, porque o que mais hoje a gente vê o pessoal mudando de país e depois postando vídeo dizendo que ganha lá X dólar por dia, e com aquele dólar ela consegue fazer ali X compra tal. Por que aqui não é possível, pelo amor de Deus? Aqui tem que ser igual. A gente ama o nosso país é um país, é um país que não tem guerra, vamos dizer assim. Existe a criminalidade gigante, que o Estado poderia muito bem investir muito mais na segurança, mas a gente tem um país que, você vê, é um país que a gente não tem essa guerra igual tem hoje aí, que tá tendo aí fora. A gente consegue dormir e acordar bem. A gente sabe que algumas cidades é difícil, a gente vê a questão da violência, mas não chega a ser igual uma guerra igual é hoje, né? A gente não acorda com bombas ali, a gente não acorda com um país sendo detonado. Então a gente tem um país maravilhoso. A gente só precisa que os políticos em geral, do partido A ou B, que eles incentivem mesmo ali a redução de impostos, entendeu? Que eles possam parar, tentar matar essa questão de corrupção, porque a galera já ganha bem, não teria por que eles ser tão corruptos assim. Deveria reduzir mesmo esses impostos, deveriam reduzir a carga tributária, ajudar as empresas a crescer, ajudar as empresas a contratar mais gente, ajudar as empresas a pagar melhor os seus colaboradores, entendeu? Fazer com que os colaboradores ganhem bem, porque assim, você acha que uma empresa
ela não quer pagar bem um colaborador, porque hoje a mão de obra está difícil. Então, se ela tiver capacidade de pagar bem o colaborador, ela ganha muito com isso, porque ela vai reduzir a questão de entrada e saída de funcionários, de rescisões. Então, quanto mais ela poder pagar, melhor para ela, porque ela vai ter aquele funcionário garantido, trabalhando ali bonitinho, porque ele está satisfeito com o seu salário. Isso que é legal, entendeu? Então, tipo assim, não é criar uma inimizade entre patrões, entre colaboradores. Tem pessoas que gostam de trabalhar de forma formal, de trabalhar como CLT, ela gosta de ter uma vida mais garantida. Tem outras que gostam de uma vida mais arriscada, elas gostam de empreender, elas gostam de pegar o pouco dinheiro que ela guardou ali e investir em algum tipo de empresa, abrir um novo negócio, mas ela sabe que também tem os seus riscos, na empresa tem as suas seguranças. Para quem vai empreender ali inicialmente, pode ser que sofra ali no começo e se dê bem, como pode ser que ela gaste todo o seu dinheiro que ela guardou e não consiga crescer o seu negócio, e muitas vezes ela não consegue crescer um negócio novo que ela abre por causa disso, por causa de cargas tributárias. Ela não consegue trabalhar formalmente legal, porque são muitos impostos, né, a ser pago. A carga tributária é muito alta. A gente não está falando só da carga tributária da contratação de um colaborador, é de tudo. Você paga INSS de obra, você paga fundo de garantia do que você faz, não é só do colaborador, você paga fundo de garantia de um monte de coisa. Então é recolhida tantas coisas que pesa para os dois lados, colaboradores, empreendedores, empresários. Então a ideia é lutar junto. Lutar com o quê? Com que as empresas cresçam, para que o governo reduza, entendeu? Essas cargas tributárias para as empresas, para que elas possam crescer mais. Incentive as empresas a pagar melhor os seus colaboradores, para que os seus colaboradores não precisam ter que ficar pulando de empresa em empresa em busca de melhores salários, e fazer com que as empresas façam com que os seus colaboradores ganhem melhor. Quanto melhor o colaborador ganhar, mais tempo ele vai ficar na empresa. Mas para isso ele também precisa de um poder de compra bom, ele precisa de um poder de compra legal. Ele quer pegar o seu dinheiro no final do mês e ver que aquilo rende, ele consegue comer bem, consegue passear bem, consegue usufruir com a sua família, consegue sobrar uma reserva técnica. Isso é legal, entendeu? Não é criar uma guerra entre empresários, nem criar uma guerra entre empresários e funcionários, não. É fazer com que todos eles abram os olhos, fazer com que o Estado dê educação financeira para as pessoas, fazer com que o Estado tente reduzir o máximo de impostos possível, entendeu? Para a gente poder ter aí uma saúde bacana, para que a gente possa ter uma escola legal, e por aí vai. Não é criar uma guerra entre empresas e empreendedores, porque a gente sabe que quem quer CLT também queria ser empresário, entendeu? E muitas vezes tem muito empresário hoje que hoje pensa até o contrário, fala: putz, se eu tivesse um bom salário X assim, eu largaria tudo e ia trabalhar nesse bom salário. Mas ele sabe que as empresas não conseguem, porque ele entende exatamente por que ela não consegue, porque a carga tributária é alta, entendeu? Então é basicamente isso. Não é uma guerra entre patrões e colaboradores, e sim quanto o governo, quanto o Estado, fazer com que o Estado reduza tudo isso, reduza impostos, reduza a carga tributária, faça com que ele incentive que as empresas paguem melhor para os funcionários, entendeu? Não fique escravo só de sindicatos, não precisaria nem de sindicato, entendeu? Poderia muito bem o Estado tomar essa dor para eles e falar: não, vocês vão pagar bem para os colaboradores, que a gente precisa ver eles consumir, a gente quer ver a nossa economia rodar, e para a economia rodar, o poder de compra tem que estar bom, os nossos impostos tem que estar ali na média, no mínimo, pelo menos na média ali, para suprir as necessidades que é o bem de consumo de todos. Mas assim, tem que pensar nos dois lados. Então, eu apoio, super apoio, carga de trabalho reduzida, super apoio as pessoas folgarem no final de semana, mas super apoio também a redução de cargas tributárias, redução de impostos, para que as pessoas realmente possam usufruir das suas folgas e não tenham que pensar em um plano A, um plano B, para ter uma renda maior, porque o seu salário hoje não supre as suas necessidades, porque o poder de compra está alto. Você entendeu? Não é uma guerra entre empresas e entre colaboradores e patrões. Tem que se unir e fazer com que as empresas paguem sim melhor para os colaboradores, que eles trabalhem mais felizes, e fazer com que o governo, o Estado, seja lá o que for, que eles reduzam mesmo o máximo possível de impostos e dê um poder de compra bom para a galera, para que a galera possa voltar a ser feliz dentro desse país, não precisar ter que ir trabalhar lá fora de maneira muitas vezes informal, porque nem todos conseguem ir certinho para um outro país. Muitas vezes elas vão sair daqui informalmente e aí acaba trabalhando lá, criando uma ilusão gigante, sendo que no nosso país a gente poderia ser muito melhor ainda, porque a gente tem um país aqui
tem uma agricultura maravilhosa, a gente tem água em abundância. Então, tipo assim, a gente tem um país que, por mais que seja um dos países mais violentos, né, em questão da criminalidade que nós temos hoje, mas ainda a gente ainda tem um país que não tem guerra, é um país que ainda tem solução. Basta o Estado ampliar aí a galera, fazer com que a segurança pública melhore, fazer com que a questão do Estado, aí, a nossa saúde pública seja melhor ainda. Então a ideia não é ter essa briga entre patrões e funcionários, fazer com que os dois sigam junto, porque assim, de um bom colaborador sempre vai nascer um bom empreendedor. Quando você tem um bom colaborador, que ele trabalha, ele soa, ele entrega a camisa ali, ele entende a situação dos dois lados, quando ele vai empreender, quando ele vai virar um empresário, ele vai entender exatamente como é que essa máquina funciona. Então ele vai empreender, ele vai tentar ser melhor do que esse cara, entendeu? Então o legal é ter essa visão, né? Porque você que hoje é CLT e quer empreender, um dia você vai precisar de um colaborador, você vai precisar de um funcionário, então você vai pensar da mesma forma, entendeu? Não tem como não pensar, não tem jeito. Até a gente trabalhando de maneira informal, vamos dizer assim, eu trabalhando informalmente, eu consigo ganhar mais. Você consegue sim, e você conseguiria ganhar muito mais ainda se a carga tributária e os impostos fossem reduzidos, porque aquilo que você compra às vezes num atacadista para vender na rua ou numa barraquinha, você poderia comprar com o menor preço possível e vender com um preço mais acessível e vender muito, muito, muito mais. Isso é legal. Então é isso, não é criar essa guerra, beleza? Não é partido A nem partido B, tem que se unir, tem que fazer com que reduza-se impostos, que as pessoas ganhem mais, que as pessoas tenham um padrão de vida muito melhor, beleza? Desculpa aí o vídeo grande, mas é para poder entender os dois lados da moeda e fazer com que as pessoas se unam e não criamos aí uma guerra e que as pessoas não tentam enganar a gente dizendo que está preocupado conosco, né? Eles têm que estar sim preocupados, mas pensar em todas as áreas, não só numa área específica, tentando criar uma ilusão pra gente, beleza? Vambora, tamo junto, é isso aí.